motivo Panfiro. Uma casa de amor. Nossa noite de estudos. Estamos com atraso novamente, mas vamos corrigir. 8 minutos de atraso, nos perdoe. Vamos à leitura do Evangelho. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se poderia desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso, para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia, a caridade? Jesus, ajuda-nos a ser caridosos, caridosos para conosco mesmo, caridosos para com o nosso próximo. E nesta tarde, noite de estudos, pedimos a Tua proteção, a Tua bênção, e em Teu nome a inspiração do nosso irmão André Luiz e do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, responsáveis pela obra a ser estudada nesta noite. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz. Nós paramos no capítulo 17, rogativa singular. Rogativa singular, correto? Estamos nesse capítulo, no meu livro, é a página 264. Então vamos lá, eu vou ler daqui, ó. Gente, é tão chato a gente pegar no meio de um capítulo. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? Agora eu me lembrei. Então, a nossa irmã Albina teve uma moratória de alguns meses e ele falou do que faz a prece intercessória. Aí o André Luiz arriscou, se não seriam os jovens que estavam em torno dela? Não, não foram os jovens. Seriam as filhas, a Lloyd e a outra? Não, também não foram as filhas que intercedeu por ela. Aí nós vamos ver aqui que foi o Joãozinho, né? Que uma prece intercessória que acabou fazendo com que ela tivesse mais uns meses de vida, uma moratória aqui na Terra. Então, obrigado aos espíritos que nos inspiram. Aí vamos lá. Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida
seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos, receberá você a chave do problema. Olha só, que importância na vida de uma pessoa, você prolongar a tua existência carnal por mais um tempo, por mais alguns meses. Foi dado o passe ali, lembram? Os espíritos deram o passe ao Jerônimo, deram o passe nela e deram mais uma cota de energia para que ela ficasse mais alguns meses. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Então vamos lá. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico dos porvir. Agora vocês vejam aí. A gente vê uma criança franzina e você não consegue aquilatar a grandeza espiritual dessa criança. Ele é um servo de Jesus. Quantas crianças não tem aqui que são consideradas como Joãozinho, servos de Jesus, e que vieram numa família pobre, como as famílias que aqui acorrem à nossa casa, famílias muito paupérrimas. Tem crianças aqui que estão aqui, nós vamos fazer ainda 6 anos, é uma casa nova, temos 5 anos e meio, e graças a Deus a casa cresce em trabalhos, em estudos, e a gente vê aqui já vindo com uma frequência constante, em torno de 300 famílias, 200 e pouco a 300 famílias, todas cadastradas. Embora cadastrado a gente tem mais de 700, mas vindo mesmo, umas vem uma vez, se cadastra, sai, até porque conseguem emprego, conseguem trabalho, se mudam,
mas em torno de 300 famílias. Sábado vem umas 90, quinta vem umas 100 e por aí vai. E muitas dessas famílias, dessas mães, vieram grávidas. Assim como o nosso berçário tem ali, sábado agora tinham 22 crianças, 22 bebês. Quem são esses bebês? Certamente alguns passarão, mas outros, acende a luz ali de fora, outros ficarão. Outros estão aqui por desígnio superior e nós não fazemos a menor ideia. A menor ideia. Então você vê o Joãozinho aqui, ele chegou à casa da senhora colocada na porta. Ela o acolheu. Mas olha só, são amigos de muitos séculos, de encarnações passadas. Não tem um laço consanguíneo, mas tem um laço espiritual. E a prece do Joãozinho prorrogou a vida, o que nem a filha conseguiu. Nem as filhas. Hã? Nem as crianças do orfanato. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando a enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa, depressa. Tem fé? Pergunta Albina. Responde o menino: confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Liga os outros aparelhos. E se Deus me chamar? Os olhos se umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou-o e beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante-o para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegar a doença querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Isso é o refrão. Agora, outro detalhe, eles são evangélicos. A Albina é presbiteriana e o menino evangélico. Não é espírita, é evangélico. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou, debalde, fixar Lloyd para ganhar coragem, e reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se
nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará. Albina recolheu-o carinhosa, feliz. Que é isto, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: O menino tem razão. A Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: Que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: Reparo que aguarda alguém. Uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas de delivrança. Quer dizer, Lloyd está grávida, né? Isto mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo, reencarnado pelas ricas percepções que o caracterizaram, fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido das informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Agora você vê Joãozinho como espírito, analisando todas as questões que envolvia o seu futuro e o futuro da mãe, como é o nome da mãe? Lloyd, e da criança que viria, que também era uma missionária. Ele conseguiu que a mãe ficasse um pouco mais, que a senhora, a avó dele, né, que ele considerava avó, ficasse um pouco mais, para evitar possíveis consequências de um aborto espontâneo e complicar a vida de todo mundo. Então, qual foi aquele que sustentou toda essa manutenção? O Joãozinho. O Joãozinho. Quem é Joãozinho? Quem é Joãozinho? Quem sabe um desses missionários aí, pode ser na doutrina evangélica, quiçá na doutrina espírita. Quem são
essas crianças que aportam a nossa casa. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Pois é. Aí cai bem, né? Sabe com quem você está falando? Continuamos sem saber com quem. Continuamos sem saber. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. Eu sabia que eu me emocionei aqui lendo. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. E aí a gente terminou esse capítulo. Bonito, né? Muito bonito. Estudamos aí 20 minutos. Temos meia hora para o capítulo 18. Infelizmente também não vamos terminá-lo. Aí vamos ser obrigados a deixar para a próxima aula. Mas vamos lá, quem sabe? Vamos começar aqui. Desprendimento difícil, capítulo 18. O Félix desencarnou bem, Félix não, Fábio, teu xará. O Fábio desencarnou excelentemente bem. Conversou com a família, com os filhos, rapidamente se recuperou no mundo espiritual, serviu até de referência para o Dimas. Dimas deu trabalho, Fábio foi bem e Albina teve uma moratória por causa da intercessão de Joãozinho. E nós vimos aqui que espírito é esse. Agora, a turma da morte, vamos dizer assim, vai buscar outro, né? Vamos buscar outro. Vamos lá, acho que é atrás do Cavalcante, vamos ver. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Entendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. Um Cavalcante estava hospitalizado, abandonado pela família, e Cavalcante era católico. Então nós vimos o socorro de Dimas, que era espírita, o socorro de Fábio, que também era espírita, o socorro de Albina, que era presbiteriana, e agora o socorro de Cavalcante, que era católico, bondoso, estava sozinho no hospital. Nem a família o compreendia. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O colo transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal verificava-se
o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animáculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores em sanha festiva. Caramba, hein? O doente, por fim, não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Agora você vê, ele tinha vontade de viver, ele estava ligado à vida e o corpo já não mais correspondia. Se ele tivesse se entregado, se ele se entregasse aos seus guias espirituais, ele já teria morrido. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvando-nos o trabalho. Decorrido mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos no trabalho. Então, 4 dias ele estava naquela agonia. O fígado já não correspondia, nem o estômago, nem o intestino. Começou o desligamento do perispírito do corpo físico. Informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente pela manhãzinha chamou o capelão a fim de ouvi-lo e, após breve confissão que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. O padre doido para ir embora, porque o mau cheiro já exalava, e ele querendo conversar com o padre. E o que ele disse, mal sabendo a paz que ele ia sentir com a morte, o alívio, a liberdade que a morte ia trazer. Às vezes não, quase sempre a morte é libertadora dos nossos sofrimentos. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à frente. Tudo pode acontecer. Padre otimista, né? O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. O padre não estava muito afim de conversar, por causa do mau cheiro, né? Ouça, padre, acredita que me salvarei? Responde o padre, sem dúvida, você foi sempre bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada.
Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, Padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me Padre sem batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Bem compreensivo ele, né? Após fitar o clérigo demoradamente, implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, Padre, obrigado. A gente vai vivenciando, né, a situação, né? E a gente se entristece com o Cavalcante. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia, resmungou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento. Sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Caramba, hein? Que sacerdote é esse, né? Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio, que é o médico, né, abafou o riso franco e despediram-se. Agora olha só, o médico querendo aplicar a eutanásia para aliviar a dor e o padre concordando. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Vocês que chegaram depois, o que eu estou lendo aqui, estudando? O desencarne de Cavalcante. Cavalcante estava num hospital, a bem dizer, apodrecendo, né? Exalava muito mau cheiro, o estômago, o intestino, o baço, já não tinha mais condições de voltar à vida. Os micróbios já estavam ali vivos, ia começar o desenlace. Ele estava no hospital e chamou o padre, porque ele era muito católico, e o padre veio, pediu a confissão. E o padre, entediado, porque estava cansado daquela situação, estava de má vontade ali,
sugerido pelo médico a eutanásia, ele concorda para se livrar daquele problema. Estava abandonado pela família ali, a mulher tinha fugido com outro e ele ficou sozinho. E ele tinha vontade de falar, de rever a mulher, que já há mais de 11 anos ele não a via. Hã? A cena chocava-me pelo desrespeito, a gente já viu, né? Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcanti foi, antes de tudo, perseverante e trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado do seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viessem do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera produzir ou prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcanti chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. Então, olha só, que situação complicada é essa, né? Ele estava no hospital e nem a irmã de caridade teve paciência com ele, enchendo o nariz de desinfetante. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. Aí estão os profissionais da religião. Vou abrir um parênteses aqui. Que não sejamos nós estes profissionais da religião. Quando chega alguém aqui mais miserável do que a gente, pedindo um prato de comida e a gente virar as costas para ele. A gente tem que saber medir essa solicitação que nos chega a cada instante. O pedido de socorro que chega desesperado a cada instante aqui nessa casa. Para a gente não cair na mesma esparrela do padre e da freira, irmãos nossos que estão aqui nessa situação comprometedora para o futuro espiritual deles, deixando de consolar um irmão que sofre, que morre, que se desmantela. Então que nós tenhamos cuidado com isso, para não sermos profissionais do espiritismo. Como o doente insistisse nas solicitações, concluía ríspida, não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrera
as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. A gente vai parar por aqui por causa da hora. Não vai dar muito tempo, não vai dar tempo da gente ver tudo. Nós vamos terminar semana que vem. No meu livro é 272. A gente vai falar aqui da freira. A irmã de caridade, vamos parar aqui, ó. Porque aí eu pego a irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. Vamos parar nesse parágrafo aqui, tá bom? Tá bom, Elaine? Para a gente pegar, lembrar do que passou, né? E a gente termina esse capítulo semana que vem. Mas antes de fazer a prece, vamos fazer um resumo dos 2 estudos feitos. Nós terminamos o capítulo anterior. Então, uma equipe espiritual liderada por um benfeitor chamado Jerônimo, e o acompanhava ali o André Luiz, o padre Hipólito e uma enfermeira chamada Luciana. E eles vieram em socorro específico de 5 pessoas que iriam desencarnar. Os 5 pertenciam a nosso lar. Os 5 cumpriram com seu dever cristão aqui na Terra. Primeiro foi o socorro a Dimas. Antes do socorro teve uma história muito interessante aqui, né? A gente pede que vocês leiam essa obra belíssima. O socorro a Dimas, que era católico, que era, melhor dizendo, era espírita, e deu um trabalho danado para desencarnar. O segundo foi o Fábio, que era espírita e desencarnou de uma maneira ideal, né? Foi bem fácil o desenlace dele, conformado, sabia que ia desencarnar. Foram numa terceira pessoa que era presbiteriana, Albina, mas Albina, ela, que foi o final do estudo de hoje, recebeu uma moratória de mais alguns meses. E quem intercedeu por Albina? Joãozinho. Quem era Joãozinho? Uma criança que foi deixada pela mãe na porta do orfanato dela, e ela a acolheu, e ele a tinha como vó, era neta, era neto dela. A prece dele foi que atingiu aos espíritos superiores, e através dessa prece, dessa rogativa, ela teve uma moratória. Mas qual a importância de Joãozinho na vida dela? Já eram amigo daquela família de séculos. Um trabalhador do Cristo que veio para dar continuidade ao trabalho do Cristo. O interessante é que eles eram presbiterianos, não eram espíritas, presbiterianos. Não foi a prece da filha, não foi a prece dos jovens que ela mantinha lá que fez com que ela ficasse mais tempo no corpo, e sim a de Joãozinho. E Joãozinho, fora do corpo físico, analisou a Lloyd, que era filha de Albina, que estava grávida, e se a mãe desencarnasse, traria sérias consequências à gravidez, podendo ela abortar. E o espírito que vinha, uma menina, Lloyd nem sabia que estava grávida, também era uma grande trabalhadora do Cristo, e eles eram amigos de muitos séculos, e atrapalharia todo o curso do trabalho deles aqui na Terra. E, interessante, eram evangélicos.
quê? Não entramos aqui nesses detalhes, aqui ele não entrou. Então, se não chegou lá ainda, não chegamos lá ainda. Aí a gente pensou, Joãozinho foi lá. Quem é Joãozinho? Quem é Joãozinho? Esse livro foi escrito aqui em 45, 46, não sei. Pode ser que esteja encarnado ainda. Pode ter sido um grande trabalhador evangélico ou um grande trabalhador até na doutrina espírita, que a gente muda a maneira de ver, né, a religião, a gente não sabe. Quem são esses espíritos que estão colocados aqui? Aqui nós temos na nossa berçário, sábado tinham 22 bebês, de mães pobres, de mães que nós não vemos ali grandes possibilidades na vida social. Mas quem são esses espíritos? Quem sabe ali alguns Joãozinhos? Então olha a nossa responsabilidade com essas crianças. A gente não sabe quem é. Joãozinho não pertencia à família consanguínea da nossa irmã Albina, mas era um espírito pertencente à mesma família espiritual. Nós não sabemos. Hoje tem crianças aqui com 5 aninhos que veio na barriga da mãe, está na evangelização até hoje. Isso é motivo de muita alegria para a gente. A casa cresce muito rápido. Mostra então a necessidade que nós temos de trabalho. Isso é porque nós devemos muito e estamos atrasados. Aí partiu para o desencarne de Cavalcante. Cavalcante era católico. Cavalcante estava no hospital sozinho. Foi abandonado pela mulher, já não havia há 11 anos. Se dedicou muito ao próximo, à caridade, na Igreja Católica. Coincidentemente, nós lemos aqui sobre a caridade, e eu nem me dei conta no Evangelho no início. A caridade, olha o que nós lemos no Evangelho, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. E os 5 foram caridosos. Agora vocês vejam, agora que eu estou me pegando aqui na leitura do Evangelho, que eu abri ao acaso. O nosso Cavalcante, católico, extremamente caridoso. Assim como Albina, presbiteriana, extremamente caridosa. Tanto quanto Dimas e Fábio, que eram espíritas. Todos tiveram o merecimento pela caridade que praticaram. E os 5 vieram de nosso lar. Olha, vieram de uma colônia espírita, nosso lar, mas nem todos foram espíritas. Então, o ser espírita, a gente tem que ter cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. E Cavalcante estava ali, apodrecendo, literalmente. Nem o padre suportou o mau cheiro dele, e doido para se desfazer logo dele. E quando foi meio Cavalcante insistindo, pediu para comungar, pediu para se confessar, e o padre doido para se desvencilhar dele. Ao encontrar com o médico diz assim, eu acho que eu vou aplicar a eutanásia nele. E o padre concordou. E uma falta de caridade imensa desses dois. Ele, como viu que o padre não se interessou pela história dele, que ele queria rever a esposa, que há muito tempo não via, e compreensivelmente ele dizendo, foi porque eu me dediquei muito à igreja, às pessoas, e deixei ela de lado, mas eu queria me reconciliar com ela.
me ajude, por favor, a procurar minha esposa. Né? E o padre deu lá uma resposta mal criada, até que ele pediu uma freira que andava pelo hospital. A freira foi de má vontade, passou desinfetante no nariz e disse ele, quando pediu para ajudá-la, ela disse: eu não posso, eu tenho doentes aqui em pior estado do que você. Hora que ele já ia desencarnar, hein? Como ele estava apodrecendo, ela com nojo quis se desvencilhar. E aqui nós paramos a história. E no entanto, estava toda uma pleiade de espíritos elevados ali, liderados por Jerônimo, para ampará-lo e levá-lo para a casa transitória. E dali, com os outros, iriam todos para o nosso lar. Esse foi o estudo que nós fizemos hoje. E eu peguei um breve histórico aqui dos cinco desencarnantes. Ainda tem mais uma, a próxima vai ser Adelaide. Então vai a equipe da morte lá, né, para com a foice puxar. Foram em 3, uma ficou. Cavalcante vai. Semana que vem nós vamos ver como é que foi o desenlace de Cavalcante. Cavalcante estava com muito medo de morrer. Ele faz uma pergunta interessante para o padre: será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou ficar muito tempo no purgatório? Aí o padre: que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Com enfado, né? Confia, tenha fé em Deus. E querendo se desvencilhar do pobre Cavalcante, que fez tanto pela igreja, que fez tanto pela caridade ao próximo. Então, semana que vem, a gente continua aqui no desenlace do Cavalcante. Que tudo sirva de exemplo para todos nós, para que nós não sejamos, como dissemos aqui, profissionais do espiritismo, querendo se desvencilhar das pessoas. Eu vejo espíritas que não gostam de pobre. Engraçado isso, né? Não gosta. Então, que a gente não seja profissional e não trate mal as pessoas que aqui nos buscam. Então são 19 horas, vamos terminar o nosso estudo, agradecendo ao nosso querido irmão Chico, ao nosso André Luiz, pela inspiração, pelo carinho, pelo amor de vocês, pela força de vocês, fez com que nos superássemos o cansaço, o desequilíbrio, a desarmonia, que infelizmente ainda faz parte da nossa jornada, pela inferioridade que nos caracteriza. Muito obrigado, nos perdoe as dificuldades, mas certamente os objetivos foram alcançados, graças a vocês, graças ao altivo, a quem muito agradecemos, graças ao amor que envolve esses corações que sustentam o nosso SEAP, graças ao teu amor, Lourdinha, a tua compreensão, o teu carinho junto a mim. Muito obrigado. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.